Opa, Nozel aqui. E dessa vez pra falar das sagas, né? Essas aqui são as 3 sagas que a gente tá tendo. Desculpa pela fungada. Demolidor número 2, Batman volume 13 e Superman volume 13. Isso mesmo. Tá, vamos começar então. Começar falando da do Superman, né? Aqui, saga do Superman. Compila o mundo de Smallville, 2 e 4, e o mundo de Krypton, 1 a 4. Contracapa, aqui a lateralzinha e a capa. Escrita pelo John Byrne, inclusive, né? Seguiu na fase dele. Como eu falei no vídeo passado de saga, a última história era uma história de corno manso, né? Que era a história de como os pais do Superman se conheceram e história de corno manso. E aqui segue, tá? A primeira história é uma história de corno manso, que é bem ruim, não gosto, odeio aquela história. E aqui a gente tem a história de Krypton. Como Krypton entrou em guerra, por que Krypton entrou em guerra, tem a ver com clone, a evacuação do planeta, é uma origem de Krypton. Bem bacana essa última parte, é muito interessante. Me prendeu bastante, tem guerra, tem história, tem revolta, é muito bom. A segunda história explora os caçadores pela visão da, da Lana Lang, né? No tempo que ela era controlada e tudo mais. Também é bem interessante, mostra um pouco mais de como a personagem sofreu. E a primeira história é a última parte da história de Corno Manso, que é uma merda. Sério, história de Corno Manso, não tem como descrever melhor essa história, me desculpa. E ó. Mas tá aí a saga do Superman. É legal, porém, sei lá. Falta o Superman, tá ligado? Os desenhos são bonitos e tudo mais. Mas pra quem quiser conhecer a história de Krypton, tá aí uma boa origem da história de Krypton. Envolve clones, guerras e é bom pra quem quer conhecer. Os desenhos são bonitos. Só que a primeira história é a história de Corno Manso, não esqueça disso. Aqui a gente tem a saga do Superman 13, que compila. Se quiser focar, não vai focar, então eu vou ler por cima. A história de detetive, eu não vou ler em inglês, que meu inglês é uma merda. 602 a 607 e a anual. Essa história tem 2 histórias completas, inclusive. Aqui tá a capa, 2013, a lateral, que eu tô tapando com a mão, mas contra a capa. Compila 2 histórias. 2 histórias fechadas. Quem quiser pegar esse aqui pra ler separado é muito bom pegar. Até porque das 3 sagas, essa aqui foi o ponto alto de longe. É a melhor que teve esse mês. Aqui. Aqui a gente tem uma história do Cara de Barro, que é escrita pelo Alan Grant. Tem o roteiro dele, uma história em 4 partes, se não me engano. Que compila, que mostra todos os Cara de Barro. Mostra aquele Cara de Barro do primeiro volume da saga do Batman, que acho que ninguém lembra. Mostra o Cara de Barro, que é uma mulher que ela se transforma. Mostra o primeiro Cara de Barro, que era o ator lá. Todos eles tramando um plano pra vencer o Batman. É um quarteto de barro, digamos assim. Que todos eles estão tentando vencer o Batman. Aí eles usam a imagem dele, ferram com a imagem dele. Esse aqui tá sendo controlado. Tem até a participação de outros super-heróis. É uma história muito legal, muito divertida. E bem interessante, tipo, é bem interessante mesmo, assim, ó. Que aborda também um pouco dos traumas do Batman. Uma boa história. Deixa eu ver se eu acho. O quarteto reunido. Não, não vou achar. Mas é uma baita de uma história, eu gostei demais. Essa capa, que coisa bonita. E a primeira história é uma história interessantíssima também. Que é uma história do Bruce Wayne. Como assim do Bruce Wayne? É do Bruce Wayne. É uma história que mostra a juventude do Batman quando ele estava aprendendo a ser um detetive. Mostra um caso que ele ajudou a desvendar com esse detetive aqui, que ensinou ele, esse detetive. E mostra ele aprendendo a se tornar um detetive com um mistério envolvendo muita morte, muita revolta e culpa. E com um final surpreendente, eu diria, um final surpreendente. E também é uma baita crítica ao racismo. Aqui a gente. Olha isso aqui. Ai. É aquela imagem lá que eu quero muito. Olha isso aqui.
Aqui a gente tem a continuação daquela história que ficou com uma edição na última saga, que foi só um gostinho. Tem a conclusão daquela história do voodoo lá, digamos assim. Do cara que invocava o deus, o demônio lá. E aqui a gente tem a participação, como dá pra ver, do Etrigan. Uma história bem divertida. Tem uma briga com um deus. O Etrigan, né? Não sei vocês, mas eu sempre gosto de ver o demônio rimador. Eu acho que ele agrega bastante pra quase todas as histórias que ele participa. Tá aí. Essa aqui é sem dúvida a melhor saga desse mês. E uma das melhores do Batman. É muito boa. Muito, muito boa. Quem quiser pegar essa aqui separado, pode pegar que vai ler duas histórias excelentes do personagem. E pra fechar, a Saga do Demolidor, volume 2. Tá aqui. Compila Demolidor 243, 24 ao 245, 247 ao 249. E aqui a gente tem uma misturança. Quem escreve é Inocente, que é uma mulher, se não me engano. Manda muito bem. E aqui a gente tem uma misturança, cara. Porque aqui a gente tem história com Pantera Negra, a gente tem história com Wolverine e a gente tem duas histórias do Demolidor sozinho. E é um bom encadernado. Aqui a gente tem o Wolverine e o Demolidor caçando um caçador de mutantes, que mostra bastante da índole do Demolidor, da guerra dele sobre matar ou não matar. Ele que o Wolverine mata, no caso, né? Ele não. E é uma perseguição, um caçador de mutantes, bem interessante, bem interessante mesmo. Aqui a gente também descobre que o Rei do Crime tá por aí, querendo fazer merda de novo. Ah, e tem a Viúva Negra, inclusive, aqui nesse encadernado também. Aqui, ó, a Viúva Negra, brava. Tem a Viúva Negra, numa história dela com aqueles agentes. Que é a história mais fraquinha, inclusive. Tem a história do Pantera Negra com o Demolidor, que é, de novo, a índole do Demolidor sendo posta em jogo. Uma boa história, um bom encadernado. Aqui tem a história do Voodoo, que é também uma boa história. Boas lutas, boas... Essa mulher sabe escrever o Demolidor bem, eu diria. É uma boa fase do Demolidor pra quem gosta do personagem. Aí aqui a gente vai ter também a volta do Demolidor advogado. Por mais que ele não possa ser um advogado, né? Porque o título dele tá cassado. Mas ele volta a ajudar as pessoas. Ele monta um escritório de direito. E é bem bacana ver o Demolidor de novo percebendo que tem coisa que ele não pode resolver sendo o diabo da cozinha do inferno. Tem coisa que ele só pode resolver usando a lei. E é muita porradaria, tiro e bomba. No último vídeo eu falei que ia tentar fazer um ranking, mas não era possível. Porque as três estavam excelentes. Nesse aqui é possível, então nesse que eu vou fazer. Em terceiro lugar eu vou deixar esse aqui, que apesar de boa, tem a história do Corno Manso, que me desagrada um pouco. Em segundo lugar vai ficar o Demolidor, que é muito boa, muito boa, real mesmo. Eu gostei demais, sempre legal ver o Demolidor. Mas em primeiro lugar não tem como superar o Batman, que o volume 13 foi simplesmente sensacional. Duas histórias que eu adorei ler, me prenderam demais. E fazia tempo que eu não li uma paradinha legal assim, aí duas histórias em sequência ainda. Morcegão esse mês foi o melhor dos três. Comenta se tu quer conversar. Esse canal foi feito pra mim conversar com as pessoas sobre quadrinhos, né? Quem gosta de quadrinhos. Então comenta aí pra gente bater um papo. Pede alguma coisa que se tiver na minha verba eu pego. Se não tiver na minha verba eu não pego e explico. E vou citar no vídeo que não tava na minha verba, provavelmente. Curte e se inscreve, que eu vou continuar postando. E é isso. Valeu.